A paz do Senhor, irmãos. Eu vou pedir pelo menos 5 minutos antes de entrarmos na palavra de Deus. Eu quero agradecer a toda a igreja presente, e não só, eu e minha esposa, claro, vossas contribuições, vossas orações, nesses 2 meses que estivemos ausentes lá nos Açores, na igreja. Eu quero mandar um grande abraço de toda a igreja, com muito amor e carinho, da parte de cada um de lá, para os irmãos aqui presentes. Mas mais esclarecido também quero dizer o seguinte: houve irmãos que nos ofertaram, a mim e para a minha esposa, para que nada nos faltasse lá. A vocês um bem-aja de todo o nosso coração. Também houve irmãos que contribuíram para a igreja, diretamente lá para a igreja. Então eles mandam contribuir exatamente também. Agradecer a todos vocês, que nada vos falte, que o Senhor superabunde na vida de cada um, porque missões está no seu coração. Então, da minha parte, muito obrigado, e da parte da minha esposa, que Deus abençoe vocês rico e poderosamente, e nunca se esqueçam que temos irmãos nos Açores e nos 4 cantos da terra. Amém? E o Senhor continua salvando. E por esse motivo que a igreja ainda se encontra na terra, exatamente para falarmos no plano de salvação. E esse plano de salvação exatamente vem do céu. Para que todo aquele que se havia perdido tivesse e tenha um verdadeiro conhecimento que só há salvação e vida nova em Cristo Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém? Então bem-aja a todos vocês, queridos. Eu vou agora pedir aos irmãos, por favor, que abram vossas Bíblias. Se quiserem, preferirem ficar de pé, ficam de pé. Se preferirem ficar sentados, amém também. Abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, e vamos ler apenas alguns versos, começando no 1 ou 6, que diz assim: E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava em uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que via ou que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão assim e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Os irmãos frisem este verso, por favor. Dizia mais Absalão: Oh, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava, conquistava, roubava, como os irmãos quiseram. Furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar, por favor.
O capítulo 15, este capítulo 15 de 2 Samuel, nos mostra a conspiração de Absalão contra o seu próprio pai, ou seja, o rei Davi. E se analisarmos um pouco, a estratégia de Absalão era simples. Era quase que amorosa. Era simples, mas ela era eficaz. Ele se colocava no caminho, em frente às pessoas, conquistando as pessoas, dizendo que elas não seriam ouvidas pelo rei. E assim conquistava, como foi lido no texto, o coração do povo, como está escrito. Isto diz muito hoje ao nosso coração, se pararmos para analisarmos os dias que estamos vivendo. E como sempre, uns concordam e outros discordam. E assim vai o mundo. O texto nos leva a um momento de crise na vida de Davi. Quem não passa por uma crise? Quem não tem passado por crises? Eu creio que todos nós, presentes e não só. Seu próprio filho se levantou contra ele. E Davi é forçado a fugir, a deixar Jerusalém. E para piorar, seu conselheiro de confiança, pelo nome estranho, Aitofel, traiu. Ele era o seu conselheiro de confiança. Não bastava o filho, mas o seu próprio conselheiro, o homem que Davi tinha confiança absoluta, também o traiu. Passou a apoiar o seu inimigo, entre aspas, porque Absalão nunca foi inimigo do pai. Ou seja, para o pai, Absalão foi sempre um filho. Claro que não temos tempo para falar em tudo isso. Tínhamos que ler não só o capítulo 15. Por isso devemos ler a Bíblia e entender o que ela fala para cada um de nós. Era seu inimigo, humanamente falando. Então tudo olhava como se estivesse perdido. Mas a igreja, foi exatamente nesse cenário de desespero, de confusão. Davi ficou sem saber, sem rei, o que fazer. Muitos pensam que Davi saiu de Jerusalém porque se acovardou. Não. Não foi nada disso. Davi deixou Jerusalém, que às vezes falta o que eu vou falar, e muitos membros, muitos cristãos, muitos que carregam a Bíblia, falta isso que eu vou falar. Davi deixou Jerusalém para poder esperar fora de Jerusalém o tempo perfeito de Deus.
Eu vou repetir. Parece que os irmãos não entenderam. Davi deixou-se eleito. Quem mais amava? Sair fora de portas. Para não agir no seu próprio tempo. Ele saiu fora de portas da sua cidade para se concentrar, para que Deus lhe desse permissão para Davi agir segundo a sua vontade. Isso às vezes falta em mim e falta em nós. Fazemos tudo de qualquer forma, mentalmente, por vezes com arrogância, no amor humano, sem esperar o ide de Deus. Dizemos o que não devemos e fazemos ainda muito pior. Cuidado, igreja. Porque não falta, nos dias de hoje, Absalões. Eu falo de um. Está escrito. Mas há muitos. Dentro, fora da igreja, nas nossas famílias, nas nossas amizades. E se nós não estivermos em comunhão e em unidade com Deus, podemos ser apenas mais um desses. Da mesma forma, o inimigo das nossas almas ainda continua tentando nos enganar. Porque ele não se preocupa com o que está perdido. Ele preocupa-se com a igreja. E se eu não tenho tempo para Deus, Ele também não vai ter tempo para mim. E eu repito, eu posso ser apenas mais um Absalão. Então ele tenta nos enganar, fazendo-nos acreditar que Deus não nos ouve. Verso 3. Que Deus não se importa com as nossas causas e lutas. E que estamos sozinhos. Isso vem da parte do inimigo. Mas a verdade, Igreja de Jesus, a verdade da palavra mostra exatamente o contrário. Assim que nos ouve, assim que nos ouve da parte do Rei dos Reis, aleluia, não importa se o vento é contrário, não importa se alguém não concorda contigo, não importa se alguém não gosta de te ouvir pregar a Bíblia, não importa se alguém diz que é mais do que tu. Cuidado, esse é um dos tais. Vai em frente. Jesus te deu um ministério. Não há diabo que o possa destruir. Não há força humana, mente humana, prepotência humana, e seja lá o que for, que possa destruir o ministério que Deus te deu. E eu não estou dizendo que tu vais estar sempre no monte, mas eu te digo que não vais estar sempre no vale. Porque o Deus da nova e eterna aliança é o teu, é o meu Deus. Tu que me escutas,
Ouve a voz de Deus enquanto é tempo. Igreja, o nosso adversário, eu não gosto nada de falar nesse homem, mas temos que falar, querendo ou não, tenta roubar a nossa confiança no Rei. Ele tenta roubar. E ele não vem com coisas grandes. É com coisas pequenas. Depois é que elas podem tornar grandes e amargosas. Foi assim com Absalão. Ele tentava afastar o povo do pai, de Davi. É exatamente o que Satanás faz. Tenta afastar o crente da confiança em Deus. Ele lança dúvidas, acusações, dizendo: não há quem se importe contigo. Eu não vês. Eu venho para a igreja, sou o mesmo. Eu saio da igreja, há fofoca, há crítica. Que Deus é esse? Cuidado. Porque Ele é o mesmo que se rebelou contra Deus. O trabalho dele aqui na terra é exatamente meter pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, etc, etc. E ele tem conseguido. E de que maneira ele tem conseguido? Igreja, quem se importa contigo e comigo. Tua oração não será ouvida, diz o outro, mas eu digo, sempre é ouvida. Sempre é respondida. O problema é que muitos oram, mas como que dando ordens a Deus, como é que Ele tem que operar através das suas orações. Não é assim. Quando eu oro, quando tu oras, devemos orar para que seja feita, por qualquer que seja o motivo, a sua vontade, no tempo dele. E o terceiro ponto, eu que orei, tenho que confiar. Há muita gente que anda pedindo cura. Uns, Deus cura, outros, Deus não cura. Com licença. Eu não sei quantos pensam como eu, mas eu penso assim: Deus não me curou, mas eu dei graças a Ele. Porque na minha angústia e misérias, eu continuo confiando no Deus poderoso que me dá vida, que me dá voz, que me dá dignidade, caráter a todo o tempo. Isso faz com que eu me esqueça das minhas doenças e siga em frente na força do poder de Deus. De que me serve? De que me servia se o Senhor me curasse de todas as coisas e a me afastasse da sua presença? Isso era um perdido, curado perdido.
de que me servia é ter tanta ciência humana, fazer rir, conquistar troféus e no fim ganhar o inferno. Eu prefiro ter um pouquinho de conhecimento e muita sabedoria do céu. Eu creio que os irmãos estão assim. E se não for ainda há tempo. Estamos aqui na igreja exatamente, não para nos confrontar, mas para nos edificar com a palavra. E tudo aquilo que não vier de Deus, mande para o meio do inferno. Não seja um Absalão. Igreja, Deus sempre, mas é sempre, e está atento à minha e à tua oração. Ao contrário do que dizia Absalão, o rei verdadeiro sempre nos ouve. O próprio Senhor se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Está escrito. E podemos observar no que eu vou falar agora no Salmo 34:15. Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos e abertos ao seu clamor. O inimigo não gosta de ouvir a Bíblia, mas a Bíblia tem que ser ministrada na unção do Espírito Santo. Aqui há almas salvas e o diabo é para o meio do inferno. Salmo 116, primeiros 2 versos. Amo ao Senhor. Repousem os olhos do Senhor. Eu já li essa parte. Salmo 116, 2 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e porque se inclinou para mim os seus ouvidos. É Bíblia. Se há quem não goste de paciência, mas é a palavra de Deus. Igreja, mesmo quando parece que o céu está em silêncio, Deus está atento. Ele nunca dorme e está sempre atento ao nosso clamor quando o fizemos com sinceridade e honestidade, não com críticas. Temos que ser honestos uns para com os outros, doia a quem doer. Porque se havia um irmão que não é honesto e é não chamar a atenção, ou o irmão a mim, onde é que está a minha fidelidade? O meu caráter? Que personalidade é essa que eu tenho? Eu nem conheço a minha personalidade. Não pode. O amor de Cristo nos une, não desune. O amor de Cristo nos faz abraçar, não amaldiçoar. Na verdade, os irmãos seguem e acompanham a Bíblia. Ela diz que somos um em Cristo Jesus. Então não pode haver divisões, nem em ser mais, nem em ser menos, nem em ser fazer melhor, não sabes nada. Esta é que é a verdade. Terceiro, temos um intercessor diante do rei. Como ele não ouve a nossa voz? Mas os Absalões falam assim.
não estamos sozinhos. Jesus é o nosso mediador que intercede por nós diante do Pai. E ainda nos enviou o Espírito Santo que assiste às minhas e às vossas orações. Aleluia! Deus é maravilhoso. 2 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Esse amado e querido Jesus é exatamente o nome que eu já pronunciei: Cristo Jesus, homem. É Ele que está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Hebreus 7,25 diz: portanto, pode também Ele salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus. É por Ele quem? Por Jesus. Vivendo para interceder por eles, por nós. Sempre há quem ouça da parte do Rei o próprio Filho e está à direita intercedendo. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Quando nos falta palavras, quando pensamos que não sabemos orar, o Espírito Santo nos auxilia, apresentando diante de Deus, até com gemidos que não podemos expressar, não sabemos expressar, mas Ele intercede por ti, querido irmão. Romanos 8:26, o Espírito Santo nos ajuda em minha e em vossas fraquezas, intercedendo por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados irmãos, mesmo em meio ao choro, porque choramos, mesmo em meio do silêncio, quando ninguém te ouve, Deus estende e recebe a oração de um coração sincero. 3 motivos de oração. Há mais, mas eu vou falar 3 motivos por qual devemos confiar e orar no nosso Deus. Primeiro, para confiar em Deus nos momentos de traição e dor. Há uma maneira de nos achegarmos a Ele. Em oração. Dizer: Senhor, ajuda-me a entregar as minhas lutas nas tuas mãos. Senhor, ajuda-me a confiar no teu tempo, sem deixar que a amargura tome conta do meu coração. É uma oração curta, mas tem poder. Porque estamos dizendo que nada podemos fazer se não tivermos a ajuda soberana de Deus. Segundo, devemos pedir para ter alguns amigos fiéis, que não é fácil. Hoje não é fácil ter um amigo fiel. Mas devemos orar. Não só para ter um amigo fiel, mas também para ser
amigo leal. É quem é nosso amigo. E então oramos, devemos orar. Pai, coloca ao meu lado pessoas que me fortalecem na fé. Ensina-me a ser um amigo verdadeiro, pronto para ajudar nos momentos difíceis. Terceiro, eu falei em 3, terceiro. Devemos pedir a Deus para agirmos com sabedoria. Sabedoria não é daqui. Daqui da terra adquirimos conhecimento, algum conhecimento. Sabedoria vem do céu. E temos que pedir a Deus para agirmos com sabedoria nos momentos de crises. Foi isso que o David fez. Que o rei David fez. Então, por que não dizer a Deus: Senhor, dá-me discernimento para não agir por impulso, mas para tomar decisões que te honrem e me mantenham firme no centro da tua vontade. Irmãos, devemos orar assim. A Bíblia nos diz, fala Jesus, que os fariseus oravam nas esquinas das ruas e eles não receberam aplausos nem palmas, aplausos. Foram repudiados. Mas eles oravam. Mas a sua oração não foi aceita. Porque eles oravam pelos seus interesses, só, sem agradecer a Deus, sem ter gratidão, sem ser gratos a Deus. Hoje não é diferente. Temos que ter muito cuidado. Conclusão. Assim como Absalão mentia, dizendo que não havia quem a visse da parte do rei, hoje o inimigo tenta plantar a mesma em vossos corações para tentar roubar a paz, o discernimento, a visão. E se não estivermos seguros na palavra, é muito fácil cair. Tantos que estamos a ouvir falar de caíram por coisas tão ruins que eu nem vou mencionar o nome. Servos que abandonam seus ministérios. Alguém pode dizer, se calhar nunca teve, ou ela nunca teve esse ministério. Bom, eu não estou aqui para julgar quem quer que seja, mas se não pararmos para pensar, sairmos dos nossos afazeres e ter um tempo a sós com Deus, podemos cair. E para cair é fácil, para levantar não é fácil. Três coisas que devemos ter sempre em mente. Primeiro, Deus inclina os seus ouvidos para os seus filhos. Não esqueça isso. Segundo, Jesus Cristo intercede por mim e por ti. Temos que ter isso em mente. Terceiro, o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações. Não diga que ninguém te ouve, que estás fora à parte, que o fulano e o esquirão é que é bonzinho.
Não seja Absalão. Busque a Deus a tempo e a fora de tempo. E mais, não desanime, igreja. Sempre há quem te ouça da parte do Rei dos Reis. Vai a Deus com fé, confiança. Oh, coisa é essa? Isso é o que eu faço. Não repita, pense. Ninguém aqui é mais do que ninguém. É a palavra que está admoestando, repreendendo. Porque Deus, na humildade, quando tu choras, quando tu passas por uma afronta e que sabes que o inimigo tem lá o rabo, podes todas as coisas em Deus. E depois o que é que acontece? Tu próprio vais recolher as tuas lágrimas na presença do Pai. Porque Ele responde sempre às nossas orações e cuida das nossas vidas. O verso 3, eu vou repetir para os irmãos, diz assim: então Absalão lhe dizia a quem? Ao povo: os teus negócios estão bons. É assim que o inimigo engana. É sempre a mesma coisa. Eu já sei até o que é que fulano vai pregar. Ou o que é que fulano ou ciclano vai dizer. Hoje não veio a casa. Cuidado. Hoje não veio à igreja, à casa de Deus. Era isso que eu queria dizer, me perdoe. Temos que ter cuidado. O crente não é crente dentro da igreja. É fora dela. Dizia Absalão, como eu já disse, os teus negócios estão bons e retos, porém não tens quem te ouça. Olha, mentira do inferno. Tu tens quem te ouça. Diga para o seu irmão de lado, tu tens quem te ouça. E aquele que não te sabe, não ouve mesmo. Precisa se converter. Eu tenho quem me ouve. Quer que esteja no monte ou no vale, cordando ou discordando, dizendo a verdade por vezes errando, mas eu tenho quem me ouve. Por isso eu tenho quem me perdoa. Quando eu saio do caminho mesmo sem querer. Tu tens quem te ouve. E eu vou terminar agora mesmo. Está escrito. Tu tens quem te ouve. Apocalipse 1:6 está escrito. Jesus te fez. Cada um de vocês que me ouve, que eu não sei quem é que me possa ouvir. Se tu és um filho ou uma filha de Deus, então Ele te fez. Se tu não és, aceita Jesus Cristo como teu Salvador e te arrepende dos maus caminhos, porque está escrito. Isto é para o povo que é povo de Deus. Não é para um religioso quem vai à igreja que carrega a sua religião. Não é para carniceiro. Jesus te fez, a ti e a mim, é claro, reis, sacerdotes para ser Pai. E a Ele toda a honra, toda a glória,
todo o poder, para tudo, sempre. Amém. É este Deus que nós servimos, é esse Deus que nós devemos levar onde quer que nós estejamos, não os meus pensamentos. O teu pensamento é falho, o teu falar é falho. Quando eu saio da presença de Deus, muitos se enganam. Senhor, Espírito Santo, visita o teu povo. Visita o quê? Ele está comigo ou não está? Ele está contigo ou não está? Senhor, dá-me da tua presença. Que é isso? A presença de Deus está em ti ou não? Irmãos, temos que crescer na palavra. Em nome de Jesus. Chegamos ao fim. O Senhor nos abençoe e que a palavra do Senhor continue falando e admoestando nesses dias de luta, nesses dias difíceis, porque se Jesus vier agora, muitos que se dizem cristãos vão ficar atrás. Pai eterno, te dou graças, Senhor amado, por mais uma vez o Senhor ter falado a sua palavra. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, Senhor amado. Edifica a tua igreja na força do teu poder. E que o teu reino seja manifesto em cada dia que militamos aqui na terra. Eu te peço em nome de Jesus, leva os teus servos aos teus lares. Dá-lhes uma semana muito abençoada e tranquila. E que o Senhor permaneça sempre na vida de cada um. Por tudo isso nós te pedimos, orando, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, a paz do Senhor e até sempre.